8 horas mais 9 minutos em Alagoas. Vamos começar a partir de agora o jogo rápido. Eu vou direto, sem perder tempo, para o repórter Eduardo Cardial e as informações do time do Asa, que viaja hoje para a cidade de Lagarto, onde joga no sábado contra o Lagarto pela 5ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Jogo válido pelo grupo A4, onde o Asa é líder, o Lagarto é o vice-líder. Eduardo Cardial, bom dia. Ok, beleza, um abraço, bom dia pra você, tô na área, tô chegando aqui no Jogo Rápido, mais uma vez trazendo informações do Gigante Alagoano nesta quinta-feira, o Gigante que antecipou a sua viagem para Sergipe, mais precisamente Aracaju. Até então, de acordo com a programação da comissão técnica, o Asa iria ainda realizar um treinamento amanhã aqui na cidade de Arapiraca, depois na sexta-feira da mesma forma e viajaria só na sexta após o almoço. Só que, de acordo com a nova programação, a comissão técnica entende que o mais viável é antecipar essa viagem para que o Asa se acomode mais e também vivencie melhor esses momentos que antecedem esse jogo diante da equipe do Lagarto, já que vai ser um jogo no horário atípico. O jogo vai acontecer às 15 horas, ou seja, às 3 horas da tarde. Então o Asa já viaja na quinta-feira, viaja hoje, depois do almoço, vai treinar no horário da manhã, viaja após o almoço, já para vivenciar esse clima, sobretudo da temperatura que eu estou me referindo, de Sergipe. E lógico que o Asa não vai ficar em Lagarto, porque Lagarto não tem hotéis credenciados pela CBF, vai ficar em Aracaju, mas vai vivenciar basicamente aí essa temperatura, essa umidade relativa do ar, essa temperatura, enfim. Então o Asa é o máximo possível de acomodação e de tranquilidade no momento do jogo. Por isso que vai antecipar a sua viagem, justamente nesse sentido, para ter um planejamento bem tranquilo. O técnico Raniel Ribeiro já tem a equipe definida para ele e para os integrantes da comissão técnica. No entanto, não divulgou oficialmente os jogadores considerados titulares, como também não divulgou a relação dos atletas que vão seguir viagem. Mas é evidente que os titulares são aqueles que nós já conhecemos: o Matheus Vinícius, o Paulinho, o Zulu, o Christian Luca e o Charles, o Souza Tibiri, o Fabrício Bigode, o Samuel, o Eliton, Thiago Alagoano e também o Júnior Viçosa. Esse é o time titular do Asa. Agora, entre os relacionados, todos nós também sabemos basicamente quem são os jogadores que o Asa leva na relação para jogos, não só aqui no estádio municipal Coração da Mata Fonseca, mas jogos também fora de Arapiraca. O que pode acontecer é um fato novo em relação a esses relacionados, que eu acho pouco provável que vá acontecer, inclusive, justamente pela sequência de treinamentos, pela minutagem, pelo ritmo de jogo, pelo entrosamento, pela parte física. Por isso que eu acho muito difícil de acontecer para esse jogo diante do Lagarto, que é o jogador Felipe Ramon, lateral esquerdo, e também o goleiro Jefferson estarem na relação. Primeiro porque os nomes desses dois atletas precisam estar publicados no boletim informativo diário da CBF. Depois tem a questão da minutagem, dos treinamentos, todos esses contextos que eu falei. Para esse jogo contra o Lagarto, eu não acredito. Agora, para o jogo contra o Barcelona de Ilhéus no dia 24, aí já são outros 500, já são outras situações. E os nomes desses atletas, de repente, nesse jogo contra o Barcelona, aí sim pode acontecer, mas nesse eu não acredito muito. O goleiro Jefferson, conforme eu disse há pouco, ele vinha treinando lá no Águias de Marabá, mas não estava jogando, estava só treinando. É evidente que tinha um goleiro titular e ele era o goleiro reserva e não vinha trabalhando, não tem a chamada minutagem, mas vive essa expectativa de já estar bem, de já querer ajudar o Asa, não é isso, Jefferson? Cara, foi uma coisa que aconteceu assim, meio que rápido, né? Na terça-feira, o Jorjão acabou falando comigo, perguntando por onde eu andava, e eu falei que estava no Pará. E ele falou da possibilidade de vir para cá. Eu não pensei duas vezes, né? Conheço o clube, tive a oportunidade de jogar contra várias vezes e era um desejo meu estar vestindo essa camisa.
Eu acho que vai ser uma disputa sadia, né? O Matheus fez por merecer esse momento que ele está vivendo, né? Eu, mesmo de longe, eu estava acompanhando, fez um excelente alagoano, tanto que foi eleito o melhor goleiro da competição. Mas assim, veio mais para agregar, né? Somar com ele no que o Asa precisar e o jogar vai ser consequência, né? Claro, vamos buscar trabalhar no dia a dia, tentando buscar o espaço, mas sempre respeitando o Matheus. Você estava no Pará, mas parece que você não estava jogando, né? Eu estava observando alguns sites de estatísticas e você, um bom tempo só treinando, trabalhando, enfim. Você chega ao Asa nesse momento com essa baixa sequência de jogos, na condução, Jefferson, de não, você é o segundo goleiro. Lógico, isso não quer dizer que você vai ser o segundo goleiro permanente. Você vai trabalhar para buscar isso. Mas nesse primeiro momento, a tua consciência é nesse sentido? Claro, eu acho que sim, né? Em nenhum momento isso saiu da minha cabeça, até pelo que eu falei, né? O Matheus vem fazendo bons campeonatos e claro, como eu disse, vou respeitar o espaço dele e vou trabalhar, claro, em busca do meu espaço também, mas respeitando ele e trabalhando. Jefferson, você falou sobre o Jorjão, né? O Raniel já havia citado na coletiva do jogo contra o Sergipe que o Jorjão conhecia, havia ele indicado. Com relação ao Raniel, você também já conhecia, já trabalhou com ele? O que é que você já ouviu falar sobre o treinador? O Raniel eu nunca cheguei a trabalhar, só de ouvir falar mesmo, né? Já ouvi falar muito bem dele. O Jorjão, eu trabalhei com ele no CSE em 2022, né? Já conhecia o Jorjão há um bom tempo, mas é a primeira vez trabalhando com o Raniel. Espero também trabalhar aqui e dar uma sequência boa. Cara, eu acho que assim, o momento do Asa é um momento excepcional, né? 4 jogos, 4 vitórias, grande chance de brigar por acesso, não tenho dúvidas disso, até pelo grupo que se tem, uma família, né? Isso foi uma coisa que sempre foi colocada para mim, que aqui era uma família. E eu pude ver de ontem para hoje aí o comportamento dos atletas, cada um se respeitando, todos numa vibe legal. E eu tenho certeza de que esse grupo vai conseguir os objetivos traçados pelo Asa para a competição. Bom, você disse que pôde observar bem o grupo de ontem para hoje na tua chegada. Qual foi a tua recepção? Como você foi recebido? Como foi a situação da tua chegada? Cara, eu cheguei ontem, né, lá no CT, eu fui direto pro CT, o professor Jorjão, juntamente com o Erivaldo, me receberam super bem, me mostraram as estruturas do CT, e ontem aqui à tarde eu pude ver cada um do pessoal do grupo, né, não todos porque alguns foram pra academia, mas de antemão, assim, todos me receberam super bem, foram todo mundo carismático comigo, e eu tenho certeza que vamos dar uma sequência legal aqui nós. Então, aqui no Cruzeiro, ano passado, infelizmente, eu acabei machucando, né, mas ainda acabei fazendo 6 jogos, e assim que saí daqui eu fui para Pernambuco, que eu precisava militar, né? E lá tava rolando a Série A2, então eu acabei indo por decisão sertânea, onde fiz 12 jogos, conseguimos o acesso para a Série A1 e logo depois emendaram a 3ª divisão lá, que é um mês de competição, então eu acabei fazendo também mais 7 jogos, acabamos conseguindo outro acesso também e o 2024 eu fechei dessa forma. Esse ano eu acabei indo pro Águia, acabei não jogando lá. Mas assim, cara, chego preparado e pronto para agregar juntamente com o pessoal. Bom, para finalizar da minha parte, eu queria que você falasse um pouco mais para quem não te conhece, das tuas características, nós conhecemos, mas tem um detalhe que a gente costuma dizer, inclusive nas transmissões que você estava trabalhando também nos jogos, que o Jefferson é um goleiro muito frio, embaixo dos 3 paus ali, ele é muito frio, ele tem a definição quase que a leitura correta do lance para fazer a defesa. É basicamente isso? Cara, eu concordo com você, assim, isso a gente ganha de acordo com a maturidade, né? A gente vai ficando experiente, não velho, mas experiente, a gente vai conseguindo adquirir esse tipo de coisa, de concepção, né? De saber fazer uma leitura, não se precipitar em algumas ações e graças a Deus eu, quando jogo, procuro ser o mais frio possível, porque assim, goleiro já é uma posição complicada, então a gente tem que estar sempre com a cabeça fria, sempre procurar passar tranquilidade para os companheiros, e é isso que eu procuro passar dentro dos jogos. Então é o Jefferson frio e calculista, digamos assim. Beleza. Aí, portanto, o goleiro Jefferson conversando conosco aqui dentro do Jogo Rápido, com informações do gigante, repórter Eduardo Cardeal. 8h18, esse é o Jogo Rápido, direto para o Alan Jones e as informações de CSA e CRB. Fala, Alan.
Ótimo dia a todos que acompanham o Jogo Rápido desta quinta-feira, e aqui direto de Maceió a gente começa atualizando com as notícias do CSA. O Azulão que chegou ontem à noite no Rio de Janeiro, agora pela manhã faz um treinamento no CT da Portuguesa, na capital carioca. Os jogadores almoçam e depois do almoço o CSA segue para a cidade de Pedra Dourada, no interior de Minas Gerais, que fica próximo ao município de Tombos, local da partida de sábado contra a Tombense às 5 da tarde pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O CSA que amanhã treina na cidade de Pedra Dourada e depois os atletas entram em regime de concentração. Para esse jogo, só lembrando que o CSA não terá a presença do meio-campista Brian, que permaneceu em Maceió tratando uma entorse no tornozelo. A expectativa do departamento médico é que o Brian esteja apto para o duelo de terça-feira contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Se ele se recuperar bem até amanhã, ele viaja para se encontrar com a delegação no final de semana e segue para Porto Alegre. Essa é a expectativa, mas não está 100% confirmada a presença do Brian para o duelo da Copa do Brasil. Em relação ao time, o técnico Igor Magalhães, que agora vai testar uma formação nos treinamentos de hoje e de amanhã para definir quem será o substituto do Brian no meio-campo. Ele pode optar pelo Gabriel Vieira, que entrou no jogo contra o Maringá na vitória do último domingo, ou também pode optar pelo Danilinho. Só que o Danilinho não foi relacionado para esses últimos jogos do CSA. Ele é hoje uma espécie de terceira, quarta opção. O Álvaro está tratando uma lesão no menisco e só deve voltar a atuar lá para o mês, no finalzinho do mês de junho para o começo do mês de julho. Então o Álvaro hoje é uma baixa importante nesse time do CSA, porque naturalmente era o primeiro substituto do Brian quando o Brian não pode atuar. Mas o Azulão vai se preparando e está confiante em busca da sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série C. Quem também está confiante para uma vitória no final de semana é o CRB. O Galo encara o Criciúma que está ali próximo à zona de rebaixamento, e o CRB segue se preparando para esse jogo. A possibilidade é de que o Igor Meritão possa ficar à disposição para essa partida, mas o Galo não conta com o GG, que tomou o terceiro cartão amarelo diante da equipe do Amazonas. E o Thiaguinho, que cumpriu suspensão automática também na última segunda-feira, volta a ficar à disposição do técnico Eduardo Barroca. Mas tudo caminha para que o Igor Meritão possa ser relacionado e possa voltar à titularidade no meio-campo do Clube de Regatas Brasil. A dúvida do técnico Eduardo Barroca é de quem ele vai escalar para substituir o GG. Naturalmente, com uma volta do Igor Meritão, ficaria mais fácil esse desenho do meio-campo, porque aí ele poderia utilizar o Igor Meritão, Lucas Caliel e o Danielzinho. Ou, se ele não tiver o Igor Meritão, ele pode fazer um desenho com Fernando Henrique, Lucas Caliel e Danielzinho. Mas o Galo tem até sábado para definir esses detalhes da equipe, mas tudo indica que o CRB pode ter essa formação aí que a gente passou agora no meio campo. Agora, fora de campo, a mobilização da torcida é imensa. Até a noite de ontem, mais de 4.000 ingressos haviam sido vendidos de forma antecipada para esse duelo do CRB com o Criciúma. O torcedor regatiano está muito confiante nessa vitória do Galo e nesse bom momento do Clube de Regatas Brasil no Campeonato Brasileiro da Série B. À noite, dentro do Futebol Show, a gente volta aqui direto de Maceió com novas informações do CSA e do CRB. Um ótimo dia a todos. Muito bem, Alan Jones. E agora vamos para o comentário do Viderlan Araújo. Amigos da NN do Jogo Rápido, um grande abraço. Ontem nós comentamos sobre as responsabilidades que o CRB tem no jogo do próximo domingo contra o Criciúma. É uma partida muito importante para a presença do CRB, que dependendo de uma combinação de resultados, caso venha fazer o seu dever de casa, pode ficar com a segunda melhor campanha da competição, ou seja, assumir a segunda colocação na classificação geral. É importante para o alcance do objetivo, existe uma pressão em cima do CRB, o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, isso há vários anos, e o CRB precisa se manter nesse pico das 4 melhores equipes da competição por o máximo de tempo possível para poder também alcançar essa meta. Natural que jogando em casa, a expectativa é que o clube venha fazer o seu
venha fazer o seu dever e também fazendo o seu dever, subindo na classificação geral. No momento, o CRB está na 6ª colocação. E nós estamos vendo que o trabalho do técnico Eduardo Barroca, aos poucos, começa também a ganhar corpo, ganhar uma solidez para aquilo que o CRB tem projetado, principalmente a sequência da competição. É preciso valorizar cada detalhe em termos de avanços, principalmente mudança no comando técnico, em que se exige tempo e entendimento dos atletas, do material que executam nas 4 linhas as tarefas necessárias para que o CRB possa alcançar vitórias numa série do Campeonato Brasileiro. A palavra Santos é uma palavra para o futuro, CRB antes Criciúma, mas é impossível chegar aqui e falar que o CRB tem concentração total para o jogo contra o Criciúma, sabendo que na semana que vem o Santos será o Santos de Neymar, adversário da Copa do Brasil. E pelo desempenho do CRB na primeira partida, também se faz muito natural a ideia de que o CRB tem um otimismo para poder alcançar uma classificação para uma próxima fase da competição. E é por isso que o Santos sabe da qualidade que o CRB tem. Pelo primeiro jogo, quando o CRB lamentou um empate, foi aquele empate com sabor de derrota mesmo para o CRB, pelo que o clube criou, e até um pênalti desperdiçado na uma bola praticamente pelo David da Hora. E essa situação foi um belo cartão de visitas para a equipe do Santos nesta sequência de preparação, principalmente pensando no otimismo que o CRB tem para o jogo da volta na Copa do Brasil. Mas são situações que nós estamos acompanhando, projeções, mas antes de tudo é pensar no Criciúma, jogo de domingo, jogo importante, jogo de entrada, quem sabe no G4, dependendo dos outros resultados, e de ficar bem posicionado nesse G4 também, dependendo do que aconteça nas outras partidas. Encerrar a rodada na segunda colocação com a segunda melhor campanha, eu diria que seria um objetivo muito satisfatório para o CRB. Eu diria que daria ainda mais uma injeção de confiança na equipe do CRB para uma sequência de partidas, principalmente na semana que vem, quando a palavra de ordem é eliminar o Santos da Copa do Brasil e continuar firme participando da competição. Estaremos de volta logo mais à noite no Futebol Show, comentando os principais assuntos aqui na sequência da programação da NN. 8h26, fim de papo no Jogo Rápido, novas do futebol à noite dentro do Futebol Show. Até lá.